Nosso primeiro encontro foi com uma startup de uns meninos japoneses, bem millennials mesmo, chama Benefit One. Criaram algo, né, principalmente pela necessidade que eles sentiam dessa geração de ter um benefício diferenciado. Eles criaram um game incrível, onde cada colaborador vai ganhando pontos com algumas tarefas, com a indicação de um bom trabalho com seus pares, quando consegue atingir uma meta. E dentro desse game, eles vão podendo acumular points, e depois esses points viram premiação que eles podem escolher dentro de um universo que cada empresa pode criar. Nossa segunda palestra foi com o mestre Kartik Gada, que é professor na Stanford. Ele é a pessoa que mais estuda inteligência artificial e trouxe um paralelo, né, de como ele vê toda essa tendência. Primeiro, a gente teve a substituição do trabalho braçal repetitivo nas grandes indústrias com a robotização da produção. E agora, principalmente a camada de analistas, que são, a palavra já diz, né, análise de dados, que também são repetitivos. Toda essa cadeia está sendo afetada diretamente pela adoção de algoritmos, que é a inteligência artificial. E como que vamos fazer, né, com tanta mão de obra que fica no mercado, que provavelmente tem que migrar? Segundo os estudos que ele fez, o que tende a crescer muito é a área de serviços, né? Ele fez um paralelo em relação a como vem crescendo a necessidade de pessoas para trabalhar principalmente na áreas de restaurantes, né, de comida. É um número que cresce a cada dia, e isso é uma tendência. E qual que é o papel do RH em relação a isso? O papel do RH é simplesmente, aliás, não é simplesmente, né? Acho que é um desafio muito grande da gente estar preparando essas pessoas com o olhar de que não tem como a gente brigar com essa possibilidade toda que vem por aí. É olhar para isso. O Kartik nos provoca para nos questionarmos mesmo, né? Qual é o nosso papel? E na visão dele, o desafio é grande, e preparar as pessoas para que encarem esse novo formato de trabalho e que aceitem e incorporem no seu dia a dia a inteligência artificial, que mesmo os trabalhos mais simples haverá necessidade de se perceber. E também terminou falando sobre propósito, que tudo isso tem que estar alinhado com o propósito das organizações para serem mais justas, né? E no formato da nova economia. Temos muito trabalho pela frente enquanto profissional de RH. Nosso almoço foi super especial, ganhamos um presente da Starts, nos levaram num restaurante em Montonville, chamado Dom Giovanni. Parece uma cantina, tem comida italiana mesmo, e foi nosso almoço quase que de despedida, apesar que nós tivemos a tarde toda pela frente, e um lugar onde é bem significativo. Quase todas as empresas do Vale fazem eventos lá e as paredes são todas decoradas com os logos dessa empresa. Tem o nosso logo da Starts lá, que foi uma querida com esse almoço. E nos levou mais um presente ainda, que foi conversar com o Pedro, que é uma pessoa simplesmente assim, agradabilíssima de conversar. Ele trabalha na Lind Lab, que é simplesmente a empresa que criou aquele jogo Second Life, que foi uma febre, mas que ele continua até pleno vapor mesmo. O pessoal continua comprando através desse jogo, é um jogo interativo, e através dele você consegue estar em vários lugares do mundo. Eu confesso que nunca entrei nesse jogo, mas é uma das minhas metas agora, conhecer um pouco mais. E o Pedro, né, um brasileiro que está aqui fazendo história, conversou muito com a gente, e ele interessadíssimo também em gestão de pessoas, porque eles trabalham de forma remota. Ele fica meses sem aparecer no escritório e toda a questão é feita remotamente e dá super certo, está bem acostumado com isso. E conversou com a gente também que tem todas umas regras de cuidados que tem que ter com a ergonomia e que eles orientam, mas todo o trabalho dele é remoto, e é isso que está acontecendo aqui, né? Muitas empresas adotando isso como uma forma de deixar as pessoas com mais liberdade de trabalhar no seu tempo.
Nossa parada à tarde foi numa universidade chamada Draper University, que vocês vão reparar aí nas fotos. Não, só tem uma sala de aula na universidade toda, é, e ela é toda composta de puffs. Tem cadeiras também, mas as pessoas podem até dormir na sala de aula, né? E a gente foi falar de novo com o Vinícius, que vem nos contar o case mesmo de resgate da marca HP, que foi fundada em 1939, e eles consideram que 2015 foi um marco, né, de refundar essa organização que estava perdendo o mercado. Houve uma divisão de negócios, o Vinícius ficou à frente de um desses projetos e toda essa mudança foi baseada na teoria do mindset e não houve a contratação de nenhuma consultoria. Eles criaram todos os treinamentos baseados em 3 premissas, que é excelência profissional, olhar para o futuro e propósito. Foram treinados os multiplicadores e todos os níveis da empresa foram trabalhando em relação a isso, mas muito foi um resgate da essência da HP, que foi revisitada, nasceu como uma startup. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que eles desejam que todo mundo esteja em estado beta. Estado beta é você ter um produto que você lança no mercado, ou você mesmo, né, enquanto pessoa, que sempre está em busca de melhoria, nunca está pronto. É esse tipo de profissional que eles querem, essa inquietação que leva a resgatar toda uma história. Em um ano eles conseguiram fazer isso. E toda a cultura deles agora, além de estar baseada de como era, né, a empresa, são 60 mil funcionários, tá baseado na questão do engajamento, né? Engajamento, em segundo passo, a colaboração e autonomia. São essas questões que é levado em conta, inclusive na hora de medir, né, a cada um dos seus colaboradores. E se a gente for pensar, faz muito sentido. A gente nunca para de aprender. Então a gente precisa realmente entrar em estado beta para conseguir acompanhar toda essa onda de mudança aí. E retomou também a questão disso ser parte da cultura, mas o propósito real da empresa. E a gente, enquanto RH, na visão do Vinícius, nós temos que estar como um preparador de palco. Inclusive, é isso, essa é a nomenclatura que ele usa para o cargo dele. Ele está ali, né, trabalhando para que todas as pessoas consigam crescer dentro da empresa, e ele se considera um preparador de palco. Bem legal, gente. E o que falar do nosso último bate-papo, que foi com o Martin Spear. Apesar desse nome, ele é um brasileiro, e ele é um arquiteto de performance da Netflix, isso mesmo. E a gente estava tão ansioso para saber isso, né? Uma empresa com 6 mil funcionários, e aí toda vez que a gente perguntava, e o RH, ele fazia uma cara aqui, o que é um RH? Toda a empresa é baseada na cultura da liberdade e na cultura realmente de performance. Cada um que entra lá recebe um notebook e tem uma lista de coisas que são para ser resolvidas. De novo, né, vem a questão: que problema você resolve? E as pessoas vão se aglutinando em times para resolver aquele problema, muda de time. É uma coisa muito louca. Não tem nem política de férias. As últimas férias que ele tirou, ele pegou 2 meses. E as pessoas são valorizadas pelo que elas entregam. Não tem essa questão, nenhum mimimi, né? Lá a premissa é inovação acontece todos os dias. Além da liberdade, ele falou que tem muita transparência, todo mundo sabe o que cada um ganha, e cada um tem uma ascensão dentro da empresa a partir daquilo que ele resolve. O quanto aquilo vai impactar, o quanto vai melhorar a nossa vida enquanto utilizando o Netflix, né? Vindo o Martin falar, é uma coisa
Assim, a gente ainda não consegue entender como dá muito certo lá, né? Não tem código de conduta, a não ser a ética profissional, em termos de você não passar por cima do outro, mas não tem nenhum código, nem de roupa, de nada, né? É uma liberdade total. E, de novo, né, acho que uma semelhança com o Google, eles sempre trabalham somente com a pessoa que tem alta performance. Então, essas pessoas, entre aspas, entregam 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Um processo de, de contratação na Netflix chega a levar 5, 6, 9 meses, porque enquanto eles não estão certo que aquela pessoa vai entregar 10 vezes mais do que a média, eles ficam com aquela vaga em vez de contratar alguém. Uma das perguntas que foi feita, né? Como que é a questão do feedback, como eles trabalham. Para que política de feedback? Você vai lá, chama o cara do lado e vai tomar um café e já conversa com ele. Não tem essa de política de feedback, né? Eles são até incentivados a ouvir as propostas das outras empresas em termos de mudança de empresa, porque é balizado o salário de cada um, é o próprio colaborador, né? Que fala que o quanto ele quer ganhar, porque eles pagam sempre acima do topo do que a região paga aqui. Então, eles têm uma preocupação maior mesmo, que talvez seja uma diretriz, não uma política, que o número de talentos tem que crescer junto com a empresa. E é muito difícil conseguir isso. É muito bom conhecer propostas tão inovadoras assim. Nos tira da zona de conforto e perguntar que caminho é que temos que seguir enquanto profissionais, não só de RH, mas em geral. À noite, como ninguém é de ferro, fomos conhecer um local que foi super recomendado, que é o Johnny Follies, um bar onde ficam sempre 2 pianistas no palco e eles fazem duelos. O povo vai pedindo música, pagando por essas músicas, começa com $1 e quando a pessoa quer muito uma música, ela chega a pagar $20 para ouvir uma música. Os caras são incríveis, tem uma menina também que faz parte desse espetáculo. Eles tocam músicas atuais, antigas, de uma forma irreverente e todo mundo dançando sem parar. O lugar vale a pena ser conhecido e para fechar essa semana de trabalho foi uma opção muito boa. A galera se divertiu pra caramba, inclusive eu. All right, here we go. I'm in love. And I'm a believer. I hate Justin Bieber, and you should too. And the crowd goes wild. It is Friday night.